Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel, redator da editoria de games aqui no Geek Pop News. Hoje a gente está comemorando 9 anos, né, o aniversário de 9 anos do portal. E em comemoração a toda essa trajetória do portal, a gente está com a nossa coletânea de entrevistas. A gente está aqui com o João Custódio, né, que é desenvolvedor brasileiro e também muito influente hoje na área da indústria, voltada mais para vagas de empregos em games. E a gente vai conversar um pouco mais sobre esse cenário da indústria de games e desenvolvimento no Brasil. Bora lá, Beleza. João. Tá ótimo. É prazer em falar contigo. Muito feliz aqui com a oportunidade. Até como falei, eu adoro conversar sobre o mercado de jogos, né? Especificamente aqui no Brasil. Eu sou o João e eu já atuo nesse setor há aproximadamente acho que uns 8 anos e meio para 9 anos. Sempre me envolvi com eventos, com game jams, com a oportunidade de estar próximo, né, a pequenos desenvolvedores, ao setor indie aqui no Brasil. E eu tive uma atuação, tenho, né, uma atuação bem forte com questões de mentoria, teste de jogos que eu adoro fazer, eu jogo bastante, inclusive. Tenho dedicado bastante tempo a jogos brasileiros que ainda estão nessa etapa de teste, de validação. É algo que eu adoro, assim, poder passar feedbacks, poder entender como que está o nosso setor e como que está o nível também de desenvolvimento dos profissionais daqui, como que a gente pode evoluir cada vez mais. Há aproximadamente 4 anos e meio, eu estou de fato atuando como profissional dentro do setor de jogos, então comecei na minha carreira como gerente de planejamento e gerente de marketing também, planejamento e marketing, assim, dentro de uma agência que trabalha com games e esportes. Saí de lá no começo do ano e atualmente eu estou trabalhando como a partir do desenvolvimento mais estratégico de marketing mesmo do Legacy of Pandora. Comecei tem aproximadamente 3 semanas a trabalhar com o projeto e tem sido muito legal. Eu sempre tive a vontade de trabalhar em estúdios de jogos, então nunca tive a oportunidade antes, por mais que eu atuasse diretamente com os desenvolvedores, e agora estou tendo essa oportunidade, né? Além disso, eu também sou fundador do Vagas em Games, então Vagas em Games é um projeto que vai completar aproximadamente 1 ano e meio, agora acho que é 1 ano e meio, que ele está completando. E foi um projeto voluntário mesmo que eu comecei a desenvolver para ajudar pessoas que tenham interesse em trabalhar no setor de games e esportes eletrônicos, ou então profissionais que já atuam no setor e que estavam ou estão, né, buscando por recolocação. Então, foi um projeto 100% voluntário. Até hoje, o Vagas e Games ele também segue esse modelo. Eu nunca tirei nenhum centavo, eu até falo que eu tenho gastos, né, com o projeto, obviamente, para manutenção, tudo isso, mas é um projeto sem fins lucrativos e ele cresceu bastante, assim, além das oportunidades que ele me deu, né? Então é um projeto que eu tenho muita gratidão, assim, pude conhecer muita gente legal, pude aprender bastante com essas pessoas, fiz parcerias bem legais e além disso a gente ajudou na recolocação de muitas pessoas. Então, no ano passado, por exemplo, foram aproximadamente 63, 64 pessoas que eu consegui mensurar, porque infelizmente, como não tem nenhum tipo de tracking no site, então eu não consigo mensurar com exatidão, assim. Mas de feedbacks que eu recebi, foram aproximadamente 63 pessoas que foram empregadas no ano passado, e por isso eu fico muito feliz com isso, sabe? Por mais que eu reconheça que tem vários pontos assim que eu preciso melhorar no projeto, até porque como eu faço muita coisa, às vezes a gestão de energia fica complicada aqui, mas eu fico muito feliz com o que já foi alcançado nesse início de trabalho com vagas, né? E além disso, também eu sou criador de conteúdo, especificamente no LinkedIn. Tenho também um canal no WhatsApp que eu criei tem aproximadamente 2 meses, que também é falando sobre carreira em games, tudo isso. Embora o meu conteúdo no LinkedIn ele seja mais genérico, então também fala sobre carreiras, quanto fala sobre o mercado no geral. Eu gosto de compartilhar materiais lá, então toda semana, por exemplo, eu passo artbooks, que são tipos de conteúdo que eu amo e eu sei que ajuda muito quem quer entender mais sobre narrativa, sobre arte, sobre design, game design em geral. Então, eu compartilho, tento, né, compartilhar todo tipo de conteúdo que possa ser relevante para o pessoal. E já tem aproximadamente uns 2 anos que eu trabalho com criação de conteúdo no LinkedIn. Estou expandindo, né? Então, como eu falei agora no WhatsApp, mas com certeza a minha principal frente que eu diria é essa, assim, porque tem sido uma experiência de muito aprendizado
e também compartilhamento, né, de conhecimento, assim. Então, basicamente é isso que eu tenho feito. Tenho alguns outros projetos que eu trabalho em paralelo também, mas esses são os principais. Legal, muito bom, João. Muito bom saber sobre a sua trajetória até aqui. Então, aproveitando para falar de trajetória, então vamos comentar um pouco sobre o Legend of Pandora. Como tem sido o desenvolvimento do jogo? Como que está o projeto? Pode contar um pouco mais para a gente? Sim, tá bem legal, até falando sobre o jogo, né? O jogo, ele é um roguelike que tem uma série de aspectos relacionados à captura de monstros. Então, por mais que não tenha nenhum tipo de semelhança de jogabilidade, né, com Pokémon, que é a nossa principal referência, ainda assim, um sistema de batalhas, por exemplo, com captura, com evolução, por mais que as evoluções elas também sejam diferentes, então isso permite que três jogadores, por exemplo, que tenham o mesmo monstro base, possam ter três evoluções diferentes para ter uma jogabilidade diversa, para poder entender mais sobre diferentes histórias, diferentes possibilidades. Então, é um jogo que trabalha muito com isso, né, com possibilidades. Então, ele se passa dentro da mitologia grega, onde a personagem, a Pira, ela basicamente libera uma série de monstros que são retratados por suas emoções. Então, as suas emoções A, B, C, D, elas geram evoluções para esses monstros de forma A, B, C, D. Isso, como eu disse, faz com que tenha, né, essa variedade, essa diversidade de gameplay dentro do jogo. Além disso, além dessa possibilidade de evoluções dos monstros, que obviamente é o principal sistema do jogo, tem também uma série de sistemas de escolhas. Então a gente está implementando várias quests, várias missões dentro do jogo, onde você pode escolher o destino de cada uma delas e vai ter impacto direto na história. Além disso, essas escolhas também impactam as emoções da personagem. Então, cada escolha, por exemplo, gera uma pontuação em específico para que esse monstro evolua de uma forma diferente. Então, a gente está realmente trabalhando em um jogo para que as pessoas tenham experiências únicas cada vez que estão jogando, assim. Então, o desenvolvimento está muito legal, é um jogo bem acessível, eu diria. Então, já temos, acho que a gente já está na terceira ou é na quarta build, não tenho certeza, mas cada uma delas a gente consegue trazer novas quests, novas melhorias, evoluções mesmo de arte, novos monstros também, e isso tem dado excelentes expectativas, né, de que vai ser um jogo que pode agradar a diversos públicos. Então, sejam pessoas que gostam de games nesse formato de Monster Theme, né, como até mesmo um Pokémon, de outros que têm uma relação com captura de monstros, quanto quem gosta também de estilo roguelike. Então, eu, por exemplo, eu peguei muitas referências do jogo baseado no Cult of the Lamb, que também é um jogo que eu adoro, assim, de coração. Estou até na corrida para pegar a platina, que eu gosto de jogar para pegar tudo, né? Para pegar o 100% assim. E tem também muitas referências, além disso, para quem gosta desse sistema de gameplay decidida pelo próprio jogador, também vai curtir bastante. E claro, né, quem gosta de mitologia grega vai curtir mais ainda, porque o jogo ele é o puro suco dessa mitologia. Então a gente está colocando uma série de referências que espero, né, que agrade a todo mundo, assim, independente de ser ou não entusiasta da mitologia. Então tá bem legal. Como eu disse, a gente já está com os próximos passos todos definidos. Então, a pré-campanha, né, o lançamento do jogo já vai acontecer nos próximos meses, já com a página na Steam. A gente já vem até antecipando dentro do marketing, conversando com a mídia, falando com alguns parceiros. Então, os próximos passos já estão todos definidos. O jogo está evoluindo, então as principais implementações para demo já estão também todas definidas. Então, em breve teremos a versão pública para todo mundo poder jogar. E é isso, Gabriel. Assim, eu acho que falar mais seria detalhar, dar alguns spoilers que a gente espera, né, que as pessoas testem na demo. Ah, beleza, então, por favor, sem spoilers. Vamos esperar pelo jogo, para a gente conhecer mais, então. Então, quem quiser conhecer mais sobre o jogo, tem as redes sociais do Legend of Isso. Pandora também. Pode acompanhar pelo site, pelo YouTube. Vocês têm um perfil no Instagram também do jogo, né? Isso, tem todas as redes sociais. Então a gente está no Instagram,
tá no TikTok, tá no LinkedIn. No LinkedIn tá no nome do estúdio, então é OPP Studios no LinkedIn, mas nas outras redes, no Twitter, no TikTok, no Instagram e no YouTube, tá como Legacy of Pandora. Perfeito, então. E logo mais a gente também vai estar divulgando uma matéria sobre o desenvolvimento do jogo. E Legal. logo mais também vem a demo aí para a gente poder falar mais sobre Legend of Pandora, né? Boa. Então, João, para a gente dando uma continuidade sobre esse cenário, vamos entrar mais a fundo sobre a questão de comunidade brasileira e desenvolvimento de Uhum. jogos, né? Como você falou, você já está há 4 anos e meio já nesse setor. É, e aí eu queria perguntar, saber mais, como, na sua visão, nesse papel como desenvolvedor, como tem sido, né, o cenário atual no Brasil, né? A gente ainda está com muitos entraves na questão de desenvolvimento de jogos, muita dificuldade, principalmente na questão de jogos independentes no Brasil hoje. Uhum. Como está o cenário? Sim, eu vejo com bons olhos como está hoje. Acho que principalmente quando a gente pega o cenário global de games, então quem tem acompanhado, né, tem visto, né, que principalmente os grandes estúdios, então os AAA, eles estão com sérias dificuldades, assim, tanto de, eu nem diria que são que são, por exemplo, têm uma representatividade muito alta no que diz respeito a finanças, mas eu vejo outros pontos também, como a limitação criativa é algo que tem pego, então a gente está vendo jogos que são muito padrões, muito mais do mesmo, principalmente vindo dos estúdios AAA, e eu vejo que isso que tem tirado o interesse de muitos jogadores relacionados aos jogos que esses estúdios publicam, sabe? E a melhor solução, o melhor caminho para a gente resolver isso é estimular e incentivar desenvolvedores independentes e pequenos estúdios a desenvolverem e trabalharem nos seus próprios jogos. Até uma das coisas que eu destaco muito do Brasil é que o Brasil é um país que reforça muito a sua cultura em todos os em todos não, né? Em todos é exagero, mas nos jogos que trabalha. Então, eu sou nordestino, sou de Fortaleza, aqui no Ceará, e eu acompanho vários jogos que têm essa temática, né? Então, a gente tem, por exemplo, Asleep, né, da Nuvem, que publicado, né, pela Nuvem, mas desenvolvido pela Black Hole, que até lançaram agora o Ato 2, que é um jogo que se passa no Nordeste. Teve a Árida, também da Oca, que é um jogaço, e vai ter também a Árida 2, que também é um jogo que se passa no Nordeste. Agora vai ter o lançamento agora no fim de julho. É um jogo que eu estou ansiosíssimo, da Rogue Snail, que é o Hellclock. Também é um jogo que tem essa história dentro, né, do universo da Guerra de Canudos. Então, a gente tem muito. Isso eu estou falando só do Nordeste. E se levar em consideração que o Brasil ele é extremamente diverso culturalmente, a gente consegue encontrar outros jogos que fazem referências a outras regiões, a outras culturas. Então, isso é muito forte aqui no Brasil. Geralmente, quando a gente pega jogos AAA ou jogos mais famosos que fazem algum tipo de referência cultural, no meu ponto de vista, é muito genérico. Então, sei lá, eu pego um Assassin's Creed que foi lá no Egito. Putz, é muito genérico isso, sabe? Existem outros jogos também que falam sobre isso e tal, mas o regionalismo do Brasil, para mim, é algo que só o brasileiro consegue trabalhar. E isso é o grande diferencial que eu vejo do setor aqui. Infelizmente, falta iniciativas de investimento. Uma região que eu sempre destaco, inclusive, até participei de um podcast há 2 semanas atrás, ou foi na semana passada? Não, foi 2 semanas atrás, com o Carlos Gama, lá da Access Pro no Rio de Janeiro. Ele é um cara incrível que vem trabalhando com uma série de iniciativas públicas para incentivar políticas de esportes eletrônicos lá no Rio de Janeiro. Então, tem uma série de agentes hoje no Brasil que trabalham em prol do setor, seja de esportes eletrônicos ou seja do mercado indie aqui. Particularmente, eu sinto falta de políticos que falem mais sobre isso. Então, quando a gente vai ver, sei lá, propaganda eleitoral, por exemplo, a gente vê que tem candidatos de várias frentes, de várias pastas em específico. E eu sinto falta de um candidato ou uma candidata que queira lutar pelo desenvolvimento tecnológico relacionado a jogos aqui no Brasil. Não vejo mais os jogos, obviamente eu trabalho com isso, então eu não vejo mais os jogos com pegada infantil,
de que é coisa de criança. Muito pelo contrário. Eu vejo que tem sido uma ótima forma de desenvolvimento profissional, de entendimento tecnológico e também de habilidades pessoais, né? De questão de comunidade para jogos online, de raciocínio lógico. Eu adoro jogos Souls-like, adoro, assim, eu adoro jogo difícil. Eu amo jogo difícil, eu amo passar raiva com jogo difícil. Adoro, adoro. Porque quando eu consigo vencer, me dá aquele sentimento de vitória que eu acho que poucas coisas na vida conseguem me proporcionar assim. Então os jogos eles geram muitas alegrias, muitos prazeres. Há quem é adulto também, sabe? Além obviamente do setor. Então já até meio clichê falar isso, mas hoje praticamente todo mundo que está por dentro desse mercado sabe que os games hoje já são um mercado que faturam mais do que cinema e música juntos, assim. Então, eu acho importante a gente começar a pensar, planejar e principalmente acompanhar, incentivar políticas que investam nesses profissionais e nesse setor. Sei lá, se a gente pega fundo de investimento, os Estados Unidos têm fundo de investimento, na Europa tem fundo de investimento. E para mim, os jogos indies de lá não são tão bons quanto os jogos do Brasil. Aqui dá para pegar um monte de jogo bom. Teve até o Deathbound, que a gente viu recentemente, que até teve agora na Gamescom, que é um jogo impressionante, é lindo. O jogo, muito bem feito, é um Souls-like também. Obviamente, né? A comparação ela tem que ser sempre justa. Então, um Expedition 33, por exemplo, que na minha visão vai ser o melhor jogo do ano, ele é um jogo indie também, mas foi desenvolvido por profissionais que trabalharam por anos e com os recursos que a Ubisoft possuía. Então, claro que a gente não pode fazer uma comparação dessa estrutura com um estúdio aqui no Brasil que tem uma ou duas pessoas, sabe? Mas quando a gente faz essa comparação, a gente vê que o que sai do Brasil é muito bom. Então, eu vejo muito o Brasil como um caminho mesmo, dentro desse setor indie, para recuperação do mercado de jogos, não só no país, mas no mundo, porque a gente tem talento, a gente tem criatividade, a gente tem cultura, então dá para criar uma lore muito legal dentro dos jogos. A gente tem uma diversidade absurda de jogos, tem campanhas para isso, então todo começo do ano tem um Made in Brasil lá da Steam, né, que é desenvolvido pela eu esqueci o nome. Eu lembro depois. Que é uma iniciativa de algumas organizações e algumas marcas daqui, né, em parceria com a Valve. Então, a gente tem essas iniciativas já para promover os jogos. Mas a gente precisa de mais investidores, mais pessoas que queiram investir nos jogos pelo propósito certo. Porque hoje é muito fácil, né? Você pensar que, pô, eu vou colocar dinheiro no jogo só esperando o retorno financeiro. Mas às vezes nem é isso. O retorno financeiro ele pode vir mais para frente, ou então você pode estar investindo em um jogo para fazer com que esse estúdio cresça e que possa desenvolver jogos melhores, sabe? Então existe um propósito maior nessa ideia de investir em estúdios indie, investir em jogos indie. E eu queria muito que o brasileiro tomasse consciência disso, né? E eu acho que outro ponto, até, Gabriel, que eu gosto muito de citar, e eu falo isso sem medo nenhum, até de ser cancelado mesmo, é que eu vejo que a comunidade gamer no Brasil é muito desunida ainda. Então, que existe muito essa questão de ego, de que, pô, eu estou desenvolvendo meu jogo, para que eu vou falar sobre outro jogo? Para que eu vou ajudar esse estúdio? Isso é algo que eu tento demais evitar que eu faça. Então, por mais que eu esteja desenvolvendo um jogo hoje, que é o Legacy of Pandora, eu não tenho nenhum tipo de receio em apoiar outros jogos, em falar sobre outros jogos. A gente tem que se fortalecer, sabe, comunidade. E eu vejo que falta muito isso aqui no Brasil. Existe muito esse sentimento de que a pessoa, um profissional, é um desenvolvedor indie e tem que viver na bolha dele, assim. Mas a gente precisa expandir, a gente precisa se unir. E eu sei que esse também é um ótimo caminho para cá. Então, até falando especificamente do Ceará, por exemplo, aqui a gente tem talentos impressionantes. Eu tenho me envolvido cada vez mais com o pessoal e é impressionante o trabalho da galera daqui. Mas tem um problema. É todo mundo separado. Então, todo mundo tem a sua própria bolinha, todo mundo tem o seu próprio círculo. E se a gente se unisse, pô, ia ser lindo assim, sabe?
Então, eu tenho certeza que isso acontece também em outras regiões e é algo que não tem como não destacar quando a gente fala sobre o cenário de jogos independentes aqui no Brasil. Não, com certeza. Acho que é uma das dificuldades que a gente tem na realidade da comunidade brasileira ainda, voltada para o desenvolvimento dos jogos, tanto também como a comunidade de players brasileiros, é que a gente não tem essa cultura de um ecossistema, né? É um Uhum, sistema colaborativo, né? Entre todas as partes, o que dificulta muito, né? E se a gente for parar para pensar, como você mesmo disse, essa parte de iniciativa, né? Hoje, agora, após o marco legal de games, que a gente começou a ter editais públicos, ter sim. ações públicas também voltadas para a indústria de games, e também na questão do setor privado, né? Ele é muito pouco e muito seletivo. Então, o que dificulta nessas iniciativas para o desenvolvimento de jogos muitos dos desenvolvedores brasileiros hoje, eles começam do próprio bolso mesmo ali, Exato. do investimento para começar um novo jogo. Sim. Como você salientou mesmo, né, tipo, a gente tem uma grande diversidade cultural e é um ponto muito forte no desenvolvimento brasileiro de trazer, que traz essa cultura nossa dentro dos jogos também, mas falando sobre essa parte da gente pensar nessas dificuldades na hora de desenvolver o jogo, na hora de publicar, né? E por aí, você sente que tem uma grande dificuldade de diferenciar aquele prazer em criar o jogo, né? Da fazer a arte de publicar um jogo, da parte de fazer um jogo funcional para o negócio. Eu sei Uhum. que hoje no mercado tem muita essa dificuldade de que existem propostas magníficas de jogos na comunidade brasileira, mas que eles acabam ficando para trás porque muitas dessas iniciativas que vão financiar essa produção não veem o jogo, o projeto, como algo funcional, ele não vai Uhum. ter, sabe? Sim. Não, com certeza isso acontece bastante, assim. O Marco, ele foi uma vitória absurda pra gente. Pra mim, é até triste, sabe, ver que ainda não chegamos no ponto ideal de comunidade de profissionais de desenvolvimento de jogos depois do marco, porque isso foi uma autorização, isso foi um reconhecimento para que a gente possa trabalhar em paz, para que a gente possa trabalhar bem, para que a gente possa principalmente trabalhar sabendo que existem agentes de apoio. Então, putz, foi uma grande vitória, mas que eu acho que hoje, como toda a comunidade ainda não dá o valor ideal para isso. Sobre a questão do desenvolvimento, de dificuldades assim, até a fim de investimento e publicação, eu participei no ano passado do, do, esta- do Startup Nordeste, que foi uma iniciativa do Sebrae, que tem no Brasil todo, que busca, né, projetos que possam ser apoiados financeiramente. E eu entrei com vagas em games na época, o que para mim foi surreal, porque basicamente o Vagas era o único projeto que não tinha nenhum tipo de proposta de retorno financeiro. Obviamente, por causa disso, não avançamos. Mas só de ter sido aprovado para pré-aceleração já é uma grande conquista. Assim. E tinha projetos de jogos lá. Assim como eu conheci pessoas de outras regiões que também estavam participando de Startup Nordeste, aí como eu falei, né, em outros estados, que também estavam desenvolvendo jogos. E um deles, que inclusive é um grande parceiro meu, o Thiago, me ajudou bastante no Vagas em Games, ele conseguiu chegar bem mais longe no Startup Nordeste e ele está desenvolvendo um jogo que tem uma série de iniciativas de auxílio, de educação mesmo, para quem quer empreender. Então é um jogo que foca muito nisso, em ajudar quem quer mesmo ser dono do seu negócio, quer se tornar empreendedor, quer saber como gerenciar, pelo menos entender como gerenciar algum tipo de projeto. Então, esse foi um projeto que foi muito mais longe, porque ele tem uma causa, né, muito forte na sua lore, assim. E esse tipo de projeto é um projeto que é visto com muito bons olhos por investidores, porque eles entendem que é algo que dá para levar para frente, assim.
Uma das coisas que eu falo muito sobre jogos é que hoje, quando a gente pensa nas grandes tecnologias que tem mesmo em empresas, em startups, muitas delas são usadas referências de jogabilidade, de games, como, sei lá, plataformas de gamificação, cashback. Então, tudo isso vem, de certo modo, de alguma influência que os jogos trazem, que os jogos apresentam. Então, os jogos, eles conseguem também ditar muito o futuro e as principais tendências tecnológicas que a gente tem no Brasil e no mundo, assim. Então, claro que quando a gente tem um jogo que ele tem uma causa, que ele tem um propósito maior, além de você só jogar, o que eu não desmereço de forma alguma, porque jogo também é diversão. Então, mas quando ele tem uma causa, ele é visto com melhores olhos por investidores no sentido de que ele pode gerar demandas diferentes. Então, ele pode ser utilizado por públicos diferentes, pode ser utilizado para fins diferentes, além de só jogar e além de só ser utilizado por jogadores. Então, obviamente, um projeto que é mais versátil, um jogo que é mais versátil, como nesse sentido, ele é melhor visto. Mas isso, para mim, não desqualifica em nada os jogos que eles são feitos para jogar, para se divertir, sabe? E como a gente não tem uma cultura de investimento muito forte para jogos, então faltando, por exemplo, um grande fundo de investimento para games aqui no Brasil, que eu posso estar errado, mas eu não conheço nenhum. Não conheço nenhum fundo de investimento relevante seja focado só nesse setor. Que aí sim seriam profissionais que entenderiam todas as frentes do desenvolvimento de um jogo. Seja um jogo que ele tem uma causa mais versátil, como nesse sentido, ou seja um jogo que é feito para se divertir, para criança jogar, para adulto jogar. Então, assim, esse tipo de conhecimento vai fazer com que os investimentos eles sejam melhor direcionados e que a gente consiga mesmo ter um mercado que investe em jogos, que hoje eu não sinto que tem isso aqui no Brasil. Ou até campanhas de, sei lá, muitos desenvolvedores indies, eles trabalham com campanha de captação de recursos via Kickstarter, que ele promove muito mais essa campanha para o mercado americano do que para o mercado brasileiro. E hoje é a principal plataforma de captação de recursos para jogos. Eles têm, inclusive, uma série de iniciativas para jogos que conseguem atingir a sua meta de investimento nas primeiras horas, no primeiro dia. Então, eles promovem com mais força esse jogo e eles oferecem alguns benefícios exclusivos. E isso não tem aqui no Brasil, sabe? Então, acho que quando a gente começar a ter profissionais, investidores, lideranças, gestores que de fato olhem para o setor de jogos, a gente vai começar a ter investimentos melhor direcionados e investimentos garantidos, né? Para isso, sim. Então, com fundo de investimento, com campanhas mais recorrentes, que hoje, sinceramente, são poucas. Eu esperaria pelo menos umas 50 ou 100 campanhas de investimento diferentes por mês aqui no Brasil, sejam regionais, né, campanhas locais ou campanha nacional também. E hoje falta tudo isso aqui. Então, hoje, se eu fosse dizer a etapa que a gente está, é que a gente está numa etapa muito legal, onde o público e os desenvolvedores eles estão conseguindo melhorar o seu trabalho, o seu entendimento e principalmente a sua valorização sobre os jogos indies do Brasil. Mas a gente precisa evoluir isso. Isso não é sustentável, porque vai ficar só gente desenvolvendo seus jogos, gastando dinheiro, às vezes não tendo como captar recursos para investir e melhorar o seu jogo, e aí o jogo morre. Então, a gente precisa evoluir. A gente precisa trazer pessoas de outros setores para o mercado de jogos. Então, hoje, é por isso que eu tento muito trabalhar no LinkedIn quanto a isso, porque no LinkedIn tem muitos profissionais e lideranças influentes de outros setores. Inclusive, é muito legal, porque hoje, como eu sou atualmente, eu sou o principal criador de conteúdo de games e esportes eletrônicos do LinkedIn, né? E acaba que isso me conecta com muitos profissionais que trabalham com criação de conteúdo em outros setores. Então é muito legal, às vezes, uma pessoa de RH que vem comentar em post meu, ou um cara que trabalha com infoprodutos, por exemplo, que vem comentar em post. E, pô, tem um cara que eu admiro muito, que eu acompanho muito o trabalho, ele é gestor de uma agência
online, também trabalha com infoprodutos. Ele do nada me mandou uma mensagem, acho que foi na semana passada, falando que ele jogou um jogo e que gostou muito, assim. Aí eu, cara, que massa isso, sabe? Então, quando a gente começar a se envolver mesmo com referências em outros setores, eu vejo que é um bom caminho para a gente dar esse entendimento da importância de investir em jogos e em profissionais de jogos aqui no Brasil. Com certeza. Bom, a gente já falamos sobre essa parte de investimento na parte de desenvolvimento de games no Brasil, né? Para já focar na parte profissional, vamos falar um pouco sobre o Vagas em Games, né? O seu Uhum, projeto, área de conexão de profissionais com as empresas, né? Com os estúdios. E então, João, conta um pouco mais aí para a gente como que nasceu o projeto e como que ele tem proporcionado, né? Ele busca preencher, como você disse, né? Essa lacuna que tem entre as conexões profissionais da indústria de games e esportes hoje. uhum. O Vargas começou, eu acho que foi em outubro de 2023, mais ou menos. Eu trabalhava no meu LinkedIn com listas de vagas em games e esportes. No início, era com foco em vagas remotas. Eu já trabalho remoto há bastante tempo, eu entendo a importância, os benefícios disso. E acho que principalmente para quem trabalha com tecnologia é algo que faz muito sentido. Então, tá bem alinhado, né? A vez quem trabalha, quer trabalhar com games e esportes eletrônicos. Então, eu divulgava essas listas lá no meu LinkedIn, até que eu conversei com o Antônio Guaranis, do Mentorias Games Brasil. Ele gostava muito dos posts, e ele veio conversar e falou, cara, por que tu não faz isso independente? Hoje ele é o melhor parceiro que eu tenho, é um amigo, assim, fiquei muito feliz porque ele era um web amigo, né? Então fiquei muito feliz de encontrar na Gamescom, foi a primeira vez que a gente se viu, foi muito legal, até dei uma palestra lá, em parceria com a Mentorias Games Brasil, foi uma palestra sobre carreira de marketing dentro do mercado de games. Então, basicamente, ele me incentivou a, de fato, levar independência para esse projeto. Eu procurei o nome Vagas em Games e eu fiquei surpreso por esse nome estar disponível como domínio, porque é um nome que as pessoas procuram, né? Então, quem vai procurar vaga em games no Brasil, procura vagas em games no Brasil. Então, isso facilita muito o conhecimento do projeto, assim. Então, como eu só trabalhava com criação de conteúdo no LinkedIn, acabou que eu criei esse projeto inicialmente lá, então eu criei uma página no LinkedIn e um mês depois eu criei o site. Hoje o projeto já cresceu bastante, então são aproximadamente 33 mil pessoas que estão seguindo lá. Acho que nos primeiros 6 meses já tinha 20 mil pessoas. O ritmo foi desacelerando, mas também porque o meu próprio ritmo de trabalho foi desacelerando. Então, no ano passado, por exemplo, eu tinha uma equipe de pessoas voluntárias que me ajudavam. Nesse ano, eu estou fazendo tudo sozinho no projeto. Mas a gente conseguiu conquistas muito legais. Então, de lá para cá, né? Esses números, sinceramente, não me dizem nada, assim, é só mesmo porque eles me mostram o que existe demanda, que existem pessoas que têm interesse mesmo em trabalhar com games e esportes no Brasil ou no mundo, assim. Então, hoje, por exemplo, já são 33 mil pessoas que estão acompanhando no LinkedIn. A gente já tem um Instagram também, o conteúdo do Instagram é diferente, então é um conteúdo de fato mais educativo. A gente já tem, acho que 1.080 pessoas que estão seguindo lá. Ele é bem mais novo, e tem crescido de uma forma bem legal. A gente tem muitos parceiros, então atualmente são 12 parceiros que a gente tem para o projeto. Isso para mim é muito bom, porque como o Vagas ele é voluntário, então só de ter pessoas que estão dispostas a falar sobre o projeto, a compartilhar, divulgar, ajudar de alguma forma, para mim já é maravilhoso isso e me abriu muitas portas, né? Então, tanto eu pude falar sobre o Vagas em podcasts, para jornais, já apareci até no O Povo, que é o principal jornal aqui do Ceará, pude participar nessa palestra da Gamescom justamente para falar sobre carreira, que é algo que eu falo muito no Vagas. Então, além, obviamente, como eu te disse, de ter ajudado pessoas a se recolocar, que é o principal objetivo do projeto, ele me ajuda também a ser um profissional melhor dentro desse setor. Eu não ligo para ser referência, eu não quero ser famoso, nada disso. Assim. O meu único objetivo mesmo é ser um excelente profissional dentro do setor de jogos e ajudar outras pessoas a entrarem também nesse setor. Né? Então, putz, só nos últimos 2 anos, a Microsoft demitiu 20 mil pessoas assim, dos seus projetos, sabe? E o que acontece com esses projetos?
a ideia desse projeto que estava sendo trabalhado vai para onde? Então a gente tem demanda, a gente tem ideias, a gente tem projetos que pode incluir profissionais que hoje estão buscando por oportunidades. E a ideia do Vagas é ajudar quanto a isso, sim. Então, hoje o Vagas ele tem o seu perfil no LinkedIn, é a principal plataforma mesmo de contato, tem o site ele é só um hub de vagas, então não tem como, por exemplo, fazer o processo seletivo, inscrição da vaga por lá, ele só divulga mesmo as oportunidades, o que para mim é excelente, até porque o objetivo do Vagas é mais compartilhar mesmo essas oportunidades. Eu não quero sugar mercado, então hoje, por exemplo, eu ajudo uma série de iniciativas, né, como o próprio Mundo Game Jobs, que ele também é uma plataforma de recrutamento e seleção, mas ele é bem mais completo e ele é internacional também, né, coisas que o Vagas de longe assim não é. Então, eu tenho total noção do estado do Vagas, do que eu quero para o projeto e principalmente do meu papel nesse ecossistema. E isso eu fui aprendendo muito durante esse meu trabalho, sabe, com Vagas em Games, assim. Então, conheci muita gente legal, aprendi bastante, tive oportunidades muito boas, conseguimos empregar pessoas, então é um projeto que me deixa muito feliz, assim, e, obviamente, o meu objetivo é melhorar a minha gestão de energia mesmo, para conseguir é, é, impulsionar ainda mais o que o Vargas é hoje. Muito bom. Sim, o Vargas eu acompanho já desde o do começo, É quando legal. você começou no LinkedIn Vargas e você publicava nas publicações, até se tornar hoje o site que o pessoal pode entrar, filtrar, procurar pela vaga, né, de interesse e do seu escopo, porque eu acho muito legal essa parte também de contemplar essa diversidade de oportunidades que tem dentro do mercado de games, né? Uhum, Eu sinto que, em questão de público geral, falta um certo conhecimento de entender a infraestrutura que é um game, né? Então, envolve muitos profissionais. A gente tem tanto da parte, desde a parte de desenvolvimento, de produção, ali que a gente tem um desenvolvedor, a gente tem um designer, tem o pessoal também voltado para a parte de música do jogo, por exemplo, ali na uhum, produção, até a parte do pessoal de divulgação e comunicação do jogo, né? Muita gente não sabe, por exemplo, eu sou jornalista, tem gente que não sabe que jornalista também pode trabalhar com jogos, né, ali na parte de sim, desenvolvimento, publicação também, até a parte administrativa, né, que a gente estava contando agora há pouco, questão de investidores, né, então entra nesse setor também. uhum, E falando dessa questão de infraestrutura bem complexa dos games, da indústria de games, é, como que você enxerga esse impacto do Vagas em Game? Se você tem visto uma certa evolução hoje no mercado brasileiro nessa oferta de oportunidade de uma forma mais diversificada dos profissionais? uhum. Assim, isso é inegável que a gente tem uma demanda maior para a área de tecnologia, né? Por mais que eu diga que hoje eu não sou desenvolvedor direto, mas eu faço parte do desenvolvimento do jogo. Então, quando a gente entende o jogo como um produto, então todas as áreas que estão envolvidas, elas funcionam como qualquer empresa, assim, no mundo. Então, uma empresa que faz roupa, uma empresa que trabalha com software, é um produto de qualquer jeito, assim como o jogo é. E essas empresas também têm suas frentes operacionais, né? Então, não difere nada, assim. Eu acho que falta mesmo, até como tu disse, esse entendimento de que um estúdio ou uma empresa que trabalha com publishing, uma nuvem, por exemplo, então, empresas que estão relacionadas aos games são como qualquer outra empresa, tem todas as suas frentes. Infelizmente, o que é que pega para estúdios? É que estúdios não têm, na maioria das vezes, o recurso financeiro que empresas têm. Então, putz, a gente sabe que um estúdio precisa de área tal. Beleza. Eles podem pagar a área tal? Às vezes não. Então, isso acaba pecando. É uma oportunidade que existe, mas que, infelizmente, por falta de recursos mesmo, eles não podem abrir. Então, assim, nada difere a estrutura de uma empresa de jogos para nenhum outro tipo de empresa, mas, obviamente, né, tem impacto no organograma a partir do momento de que o recurso nem sempre, quase sempre, né, não é o mesmo. Então,
eu acho que a gente tendo esse entendimento, a gente consegue saber melhor onde nós podemos nos encaixar dentro desse setor. Então, eu, por exemplo, eu trabalho com marketing e tem muitas pessoas que não sabem como trabalhar com marketing dentro desse setor de jogos. Acho que principalmente pegando esportes eletrônicos, porque muitas marcas trabalham com agências e existe a oportunidade de ter um departamento nativo dentro dessa empresa para marketing, assim. E hoje, se a gente leva em consideração que um jogo em desenvolvimento não sobrevive sem marketing, a gente começa a entender como que a gente pode atuar. Então, desde frente de redes sociais, até questão de PR, até planejamento de conteúdo, planejamento de aquisição de, sei lá, de wishlists, a estrutura de uma página da Steam. Então, tudo isso envolve uma operação de marketing e são coisas que, caso você não tenha espaço como profissional dentro do estúdio, como eu falei, por recursos, você pode ver como que você pode oferecer um serviço em específico, seja consultoria, ou seja freela, para ajudar um estúdio A, B ou C. Obviamente, né, quando eu falo ajudar, não é fazer de graça, é, né, de poder se envolver mais com esse ecossistema de jogos a partir da sua expertise. Então, acaba que, por questão de grana mesmo, muda um pouco o formato ideal de que como a gente pode trabalhar desse setor. Então, é muito comum ter freelas. Hoje mesmo, no Legacy of Pandora, a gente tem freelancer de várias frentes, assim. Então, isso é algo que é muito comum dentro desse setor, sabe? Acho que foi no ano passado, eu publiquei um guia no meu LinkedIn sobre as carreiras dentro do setor de jogos. E foi uma experiência ótima para mim, principalmente, porque eu pude entender mais sobre essas diversas frentes. E eu vi que existem possibilidades além de qualquer outra empresa. Então, por mais que tenham as frentes de back-office, como um RH, um financeiro, um administrativo, tudo isso, além das frentes de front office, né, que seria frentes comerciais, ou então frente de exposição de marca, assessoria de imprensa, ainda tem também as frentes de desenvolvimento do próprio jogo. Então, quando a gente pensa em arte, pensa em design, pensa em experiência de usuário, a gente pensa em narrativa, em música. Então, o próprio jogo ele permite muitas frentes profissionais, assim. E hoje, até conversando com. Tem muita gente que vem no meu LinkedIn pedindo mesmo dicas de como melhorar o currículo, de como entrar no setor. E eu vejo que muitas pessoas ainda não pararam para refletir sobre o que querem fazer nesse mercado. Então, quando você pensa, pô, eu quero ser desenvolvedor de jogo, beleza, mas o que você quer fazer no que diz respeito a desenvolvedor? Então, é importante mesmo dar uma estudada, dar uma analisada nas oportunidades, qualquer coisa. Eu posso até te mandar o guia que eu tenho, que aí pode ficar à vontade para usar material como material que quiser, usar da forma que quiser, porque esse guia ele fala as frentes específicas de cada etapa, né, do desenvolvimento de um jogo. E isso faz com que você seja mais específico no que você tem. Então, sei lá, se você é da frente de tecnologia, se você é sei lá, se você faz back-end, algo assim, eu não entendo muito de tecnologia, assim, então eu tô só chutando aqui. Então, se você trabalha com back-end, você pode se envolver em algumas etapas de desenvolvimento de um jogo. Mas beleza, quando o recrutador for ver o seu currículo, a sua aplicação, como ele vai te encaixar no desenvolvimento de um jogo? Se tem um monte de desenvolvedor que está se aplicando também para a mesma vaga, sabe? Então é importante a gente sempre ser específico no que diz respeito à aplicação e procura de oportunidades nesse setor de jogos. E é como eu falei, além das frentes tradicionais, padrões, né, de empresas, ainda tem as diversas frentes do desenvolvimento de um jogo. Então, eu acho que a gente precisa ser ainda mais específico e mais orientado mesmo ao que a gente quer fazer e como a gente pode ajudar esse estúdio. Aí a gente vai ter profissionais que são muito mais especialistas, né? Enquanto tem muita empresa, acho que principalmente empresas novas, assim, que elas procuram profissionais generalistas que possam fazer aquele pato, né? Que faz de tudo, mas nada tão bem feito, assim, nada tão aprofundado. O ideal para uma empresa de jogo é ter realmente alguém que seja muito bom naquilo que está fazendo em específico. Então a gente tem que se entender melhor, né, como profissional e alinhar melhor
os nossos objetivos para conseguir trabalhar com sucesso dentro do setor de jogos. E eu acho que o primeiro passo é esse, é tanto estudar as diversas oportunidades, quanto entender onde você melhor se encaixa, onde você gostaria de se encaixar. Porque aí começa a trabalhar, sei lá, num roadmap de aprendizado, ou começa a estudar todo dia, umas 8 horas por dia, para conseguir se especializar mesmo nisso. Então existem caminhos, né, para facilitar, mas ser muito genérico pode atrapalhar. Entendo. Sim, nossa, perfeito pela orientação, pelas dicas. Para quem está pensando, né, em ingressar nessa área de games, né, desenvolvimento, eu acho que é uma perspectiva de, de a gente entender o ecossistema, né, da produção de jogos, saindo de um setor muito mascarado, não sei dizer assim mascarado, né, mas que o jogo sempre foi muito do setor do entretenimento, né, ele não Uhum, era algo muito econômico ali, envolvendo trabalho ali, uma função assim. Então, hoje a gente tem essa mudança de perspectiva, de que o jogo não é só uma coisa de adolescente, de criança, e que sim, ele é uma infraestrutura que gera emprego, que gera renda, uhum, que gera uma fonte, ele tem um impacto, como a gente estava discutindo antes, né? Tem um impacto, é uma causa, tem todo um sistema por trás daquele desenvolvimento, daquele produto, né? No caso dos jogos eletrônicos. Então, é muito importante essas dicas que você traz, né, sobre entrar nesse mercado de trabalho, porque ele é um mercado de trabalho relativamente novo dentro do conhecimento público, né? uhum, Porque desenvolvimento de jogo existe há muito tempo, mas a gente estava acostumado a falar que, por exemplo, o mesmo cara que é desenvolvedor de software, de aplicativo, de site, algo do tipo, é o mesmo cara que faz jogo, né? Então, que na verdade não, são profissionais da mesma base, mas eles desempenham funções diferentes, trabalhos diferentes, exato. né? E como que o setor de games, né, em games de tecnologia também em específico, como eles geram essas infraestruturas de emprego bem sistêmicas, né, dentro Uhum. das suas áreas. Muito, muito importante isso. Então, João, para a gente ir encaminhando já para os minutos finais da nossa entrevista, a nossa penúltima pergunta eu ia fazer uma pergunta bem pessoal. Eu Você está queria entender. ouvindo? Só Não, ouvindo. Ah, sim, beleza, beleza. É porque começou uma obra aqui em cima, mas já. não dá para escutar, tranquilo ainda. Não, mas aí nessa penúltima pergunta, algo mais pessoal. Eu queria saber de você, dentro de todo esse tempo seu dentro do mercado, né, de games, você como criador de conteúdo de games também ali, é, o que você aprendeu até agora nessa sua jornada, que você queria ter aprendido lá atrás, no começo, na hora que você começou com tudo isso? Assim, eu acho que o que eu me arrependo de não ter feito no começo foi de não ter entendido como eu me encaixo nesse setor hoje. Eu nunca vi os jogos como uma carreira, sendo bem sincero, assim, até uns 7 anos, 6 anos. Por mais que eu já tenha 3 anos antes disso, né, quase 9, ajudando, de certo modo, esse setor, até uns 7 anos eu não via, até uns 7, 6 anos atrás, eu não via como carreira. E eu já tenho 34 anos, assim, então eu sei que eu poderia ter começado antes. Eu sei que eu poderia ter ajudado antes, e sei lá, às vezes um trabalho de uma formiguinha é algo que pode moldar bastante coisa, assim, sabe? Então, sei lá, se eu tivesse começado antes, se o Vagas em Games tivesse começado antes, sabe? Então, infelizmente, eu nunca parei, quando eu era jovem, para pensar sobre as oportunidades de desenvolvimento profissional e pessoal que esse setor poderia me proporcionar, além de só jogar. Eu já jogo desde meus 5 anos de idade, assim. Eu sempre gostei de videogame, passei por várias gerações de consoles, né? Joguei também no computador os mais antigos. Então, eu sempre gostei muito de jogar, mas eu só via isso como diversão. E hoje, entendendo o impacto que isso causa para pessoas, para a economia,
hoje eu vejo que eu e outros diversos profissionais, nós temos um papel fundamental nisso. Por isso até que eu falo sobre a gente se fortalecer mesmo como comunidade, como ecossistema, porque a gente tem um papel muito forte, assim, principalmente quem é formador de opinião, criador de conteúdo, tem um papel muito forte em disseminar essa cultura, sabe? E eu queria ter começado isso antes. Eu queria ter começado isso antes. Por mais que hoje eu não tenha aquele arrependimento, eu não fico pensando nisso assim, pô, poderia ter começado antes. Muito pelo contrário, eu só penso na frente. Então, eu só penso no impacto que eu posso causar através do meu trabalho hoje e no trabalho das pessoas que eu conheço, que eu ajudo, que eu acompanho. Então, é como eu te disse, por mais que eu não fique pensando muito, pô, poderia ter começado antes e tal, se eu tivesse que começar com alguma coisa há, sei lá, uns 10 anos atrás, muito provavelmente seria nisso, seria no entendimento das oportunidades que os games como mercado poderiam me oferecer. Eu comecei a trabalhar tarde, assim, então eu saí da faculdade, saí da escola aos 18 anos, entrei na faculdade aos 19, e logo aos 19 anos eu comecei a estagiar no setor de marketing. Mas sempre foi muito de, putz, eu não sei se é isso que eu quero, eu não sei se eu estou no caminho certo. Quando foi nos 24, nos 25 anos, eu vi que realmente eu gosto de trabalhar com marketing, com comunicação, com, com, é, com relacionamento, parcerias. Então, 5 anos depois que eu saí da faculdade, eu fui entender que é isso mesmo que eu quero, sabe? E aí, só agora que eu pude, de fato, conectar a uma paixão que eu tinha, que era os jogos, que eu ainda tenho, né? Então, assim, por mais que eu não seja eu também não vou ser esse chato de ficar falando, pô, o tempo tá passando, pô, você tem que decidir as coisas cedo. Muito pelo contrário. Eu sou alguém que começou praticamente aos 30 anos, a trabalhar de fato como profissional dentro do setor de jogos, e hoje eu estou muito feliz com isso. Mas eu gostaria de ter começado antes. Então, não coloco como regra para ninguém, muito pelo contrário, né? Acho que a gente tem que seguir o nosso tempo, a gente tem que ter experiências para saber se é isso, se a gente quer, ou se tem outras oportunidades e tal. Mas falando especificamente do meu momento hoje, eu gostaria muito de ter realmente tido esse entendimento da, dos games como um mercado há muito tempo atrás, assim, e não só agora. Acho que seria isso, assim. Legal, legal. Mas bom a gente conhecer dessa perspectiva sua também, né? Da sua jornada, muito interessante isso, muito legal. Então, para a gente finalizar, né, nosso bate-papo, eu queria pedir para você deixar um comentário, algo do tipo, para a questão da comunidade player, né? A questão do público em geral mesmo, que está acompanhando a gente, tanto também quem acompanha seu trabalho e quem é Uhum. muito fã de games aqui no Brasil, sobre essa valorização, né? De valorizar o trabalho do desenvolvedor, valorizar o trabalho do pessoal que está produzindo jogo independente no Brasil. Que mensagem você deixa assim para o público que é player fiel assim na comunidade brasileira? Beleza. Acho que a primeira coisa é de se unir mesmo como comunidade, assim, e existem iniciativas, né, que a gente pode fazer no dia a dia para isso, e a que eu gosto mais é de realmente apoiar os projetos que surgem. Então, hoje é muito fácil, né, a gente, sei lá, chega um projeto novo, então chega uma ideia nova, a gente critica tudo isso, e eu sinto que falta mesmo esse apoio, esse compartilhamento, que a gente jogue os jogos dos nossos colegas, dos nossos amigos, de outros profissionais do setor. Então, acho que esse é o pedido mais simples, assim, que eu tenho. Pô, todo mundo, muito, acho que não todo mundo, né? Mas boa parte de quem trabalha no setor de jogos gosta muito de jogar, sabe? Então, vamos jogar mais os jogos dos desenvolvedores brasileiros, vamos testar mais, vamos passar mais feedbacks, vamos compartilhar, falar sobre isso, que com certeza a gente é, vai ter uma experiência muito legal de aprendizado, de network, principalmente de saber que a gente está ajudando, sabe? Quem está ao lado e que às vezes está com dificuldade de pô, compartilhar sobre o seu jogo. Então é só pensar que, sei lá, eu posso não ser ninguém, assim, mas se tem um amigo meu que está desenvolvendo o jogo, às vezes eu compartilho, eu falo para alguém sobre esse jogo, e essa pessoa que eu falo
já alguém que traz uma série de oportunidades para ele. Então, acho que fica esse meu pedido, assim, da gente realmente acompanhar os jogos que estão sendo desenvolvidos hoje aqui no Brasil, testar sempre que puder. Tem um monte de demo grátis, tem jogo grátis também, tem jogo barato, então incentivo que a gente compre também. Eu detesto pedir chave de jogo, então geralmente quando eu vou testar, eu faço questão de comprar, obviamente, né, eu sou aquele que fica gastando também fortuna, mas, pô, tem alguns jogos que são muito acessíveis em valores, então é isso mesmo, né, de incentivar o desenvolvimento dos jogos e principalmente de acompanhar os principais jogos que estão sendo lançados hoje e que precisam, de certo modo, de algum tipo de apoio, né? Perfeito. Ótimas palavras, incentivo, hein? Acho que uma coisa que o brasileiro tem de bom é senso de comunidade. Acho que a Sim, gente precisa mesmo fortalecer isso dentro do nosso setor de games mesmo. Muito, muito bom. Bom, boa. João, eu agradeço muito pelo nosso papo. Foi muito bom conversar com você, conhecer um pouco mais esse setor da indústria de games, trazer para o pessoal também conhecer também, ter esse conhecimento e a gente poder falar sobre o crescimento que a gente está tendo no Brasil hoje envolvendo games. Foi muito gratificante poder conversar com você e escutar o que você tem para compartilhar com a gente hoje. É legal. Eu agradeço bastante pelo convite, Gabriel, e qualquer coisa aí, pode contar comigo. Beleza? Então, muito obrigado. Obrigado, viu? Valeu.